A gente já pensou em fazer... Segmentar. Fazer prêmios por gênero, né? Porque, por exemplo, eu vim do rock, a gente tem muita gente no Outros Nativos também influenciado pelo rock. E em Belém tem uma história com a cena do rock, entendeu? Então, se você pensar, valeria a pena fazer um festival de rock. Prêmio pro rock, entendeu? Como talvez valesse fazer um prêmio pro rap, que hoje é quase o novo rock. É o rap que representa a rebeldia da periferia, é o rap que... Mas é porque dá o recado. A música, ela vem por essas fases da mudança durante os anos e o tempo. O rock teve uma época que é muito presente. Nunca morreu, não vai morrer. E talvez uma hora volte o rock de novo e tal, né? Mas é bom ter eventos nesse que tu promove assim, pra também não deixar esfriar demais, né, mano? Então bora fazer um pouquinho de rock, vamos fazer um pouquinho de reggae. Aí pode também ir nessa pegada aí do rap também, que é o que tá mais saindo, né? Mas é por aí, pô. Já propus isso pra galera. Vamos tentar e tal. Agora é aquela coisa, né, cara? A gente, apesar da organização que a gente tem, que demorou, né, pra gente conseguir, a coisa mais difícil que eu acho que é para tentar alavancar uma cena e um mercado, é exatamente essa organização, né? Porque, como tu falou, tudo custa dinheiro. Tudo exige um esforço. Se você tem grana, você não tem tempo. Se você tem tempo, você não tem grana. Aí você tem que estar correndo atrás. Então, uma hora o cara tá na cena, outra hora ele não tá mais, porque ele teve que sair, porque ele teve que arrumar um emprego, ele teve que dar um jeito na vida dele, né? Isso é normal de toda cena. Toda cena tem artistas que fazem sucesso com a música, depois você nunca mais viu, né? Isso aconteceu nos anos 80 com vários artistas. Outro dia a gente estava escutando Spotify ali, procurando umas coisas, apareceu o Dr. Silvana com aquela música... Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe. Mas o Dr. Silvana não é aquele personagem dos super-heróis da... Mas tinha uma banda que era Dr. Silvana e alguma coisa. Que era... tipo essas bandas que são influenciadas por esses personagens, igual Norman Bates e tal. Então era o Dr. Silvana e alguma coisa. E ele tinha essa banda, essa música, Serão Extra. E os caras lançaram um disco, cara. E nunca mais se ouviu falar em Dr. Silvana. Entendeu? Então, assim, acontece. Aí eu fui procurar no YouTube, vi uns vídeos deles velhos, assim, uns shows meio decadentes e tal. Os caras fazendo graça com essa música. Eles mesmo fazendo graça do sucesso que eles fizeram com uma música só. Então, assim, se isso acontece numa cena, num mercado calibrado, num mercado ativo, efervescente, como foi o mercado do rock brasileiro dos anos 80, imagina quanto isso não acontece numa cena periférica como a cena de Belém, né? Então são poucos os artistas que acabam se estabelecendo. É por isso que a gente trouxe o debate de Outros Nativos para um cenário político. Político mesmo, vamos dizer. É uma questão política. Eu fui militante toda essa trajetória que eu contei para você aí, paralelamente, eu militei como artista, como representante, liderança do movimento cultural. Fui representante setorial da música, fui no Rio de Janeiro, fui em Brasília, fui em BH, em feira de música, em congresso, em conferência nacional, ajudei a criar o Plano Nacional de Música, na época que o Lula era presidente, o ministro era o Gilberto Gil, entendeu? Então, a gente tem consciência de que uma cena local não sobrevive, não se estabelece se não houver política pública. Né? A Bahia tem política pública, tem uma música forte, tem um mercado forte, né? Pernambuco, que é um estado no Nordeste onde você tem a cultura muito forte também, o Rio Grande do Sul. Então, os lugares onde você tem uma cultura forte, você tem política pública. Se você não tem política pública, a cena até pode se desenvolver, mas é mais difícil. Né? As cenas locais do Rio de Janeiro, a cena carioca e a cena paulista, que deram frutos como a Blitz, como os Titãs,
né? Como esses artistas, como as bandas punk dos anos 80, como Inocente, Ratos de Porão, todas esses artistas faziam parte de cenas locais, mas eles conseguiram se estabelecer porque eles estavam ali no centro nevrálgico da dinâmico da economia do Brasil, né, cara? Onde está a indústria cultural no Brasil, que é no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, é mais fácil sobreviver nessa... Aonde não tem, o artista só tem duas alternativas. Sai daqui, pega um avião ou um ônibus e vai tentar a vida lá. Vai tentar a sorte, né? A sorte, né? Se conseguir entre tantas e tantas. Ou então ele faz um papel no seu próprio estado, na sua própria cidade, conectando as pessoas entre as regiões, entre essas cidades, mas ninguém vai fazer isso sozinho, né? Ainda não temos um espírito iluminado, com muita grana, né? Um Steve Jobs, um Bill Gates que tenha uma grana que diga assim, não, vou fazer um projeto artístico, cultural que beneficie o artista. Não existe isso, infelizmente, né, cara? Então, para fazer isso tem que haver uma organização da sociedade. E essa organização, junto com o poder público, é muito difícil de acontecer.